E aí, pessoal, como é que está essa força? Tudo bem? Organização em prática da docência no ensino fundamental é a sua disciplina que abre janelas para o estágio supervisionado. E nós vamos hoje tratar a respeito da construção do projeto de estágio. E para que nós façamos uma problematização, né, inicial, eu vou passar um vídeo aqui para vocês e atentem para o que o mesmo diz. Uma vez, o comandante supremo do rei tinha um cavalo e um burro. Ele costumava usar o cavalo para lutar guerras do reino e o burro para carregar peso. O comandante supremo dava muita atenção e cuidado ao cavalo, mas não prestava muita atenção no burro. Ele alimentava o cavalo com muitos grãos e grama verde, mas para o burro ele dava apenas um pouco de palha. Ele construiu uma bela cabana para o cavalo, mas amarrava o burro do lado de fora, em um pequeno espaço aberto. Se o cavalo estivesse doente, o comandante supremo chamava médicos do reino vizinho e o dava muita atenção. Mas se o burro ficava doente, ele não dava uma segunda olhada nele também. Como o chefe dava tanta atenção ao cavalo, ele ficou orgulhoso e começou a menosprezar o burro. Uma noite, o burro estava muito cansado e foi para o lugar onde ele sempre era guardado. O cavalo, vendo o burro, disse: "Sua vida é carregar cargas e trabalhar. Você permanecerá assim para sempre." O burro não deu ouvidos às palavras do cavalo, mas o cavalo continuou provocando o burro e disse: "Se eu comparasse minha vida à sua, trabalho muito mais do que você. O comandante supremo cuida de mim como a menina dos seus olhos, enquanto que ele nem se importa com você." O burro, cansado, ouvindo as palavras do cavalo, apenas se manteve em silêncio. Na próxima noite, como sempre, assim que o burro chegou ao seu lugar para descansar, o cavalo começou a provocá-lo novamente. "Hoje fui à arena esportiva do rei com o comandante supremo. O que você fez?" "Hoje eu fui para a floresta e levei toras de madeira de volta para casa." "Vê a diferença entre eu e você? Eu sou muito maior que você." "Não tem jeito. Dia após dia o cavalo está usando palavras duras comigo. Eu tenho que lhe ensinar uma lição quando chegar a hora." O burro continuou quieto com as palavras do cavalo. Depois de alguns dias, todos os reinos vizinhos se tornaram aliados do reino. Então não havia mais motivo para guerras. Com isso, o comandante supremo não tinha muito uso para o cavalo e não deu muita atenção a ele. Como resultado, ele até parou de andar a cavalo para guerras e começou a usá-lo para carregar pacotes de provisões. Como o cavalo não estava acostumado a carregar esses pacotes de provisões, ele começou a andar devagar e a jogá-los no chão. Imediatamente, o comandante ficou muito bravo com o comportamento do cavalo e começou a gritar com ele: "Você não pode levar o pacote de provisões corretamente?" Durante todo o caminho, enquanto caminhavam, o chefe repreendeu o cavalo até chegar ao estábulo. O burro viu o cavalo chegar ao estábulo e disse: "Você viu que, depois de fazer os trabalhos que eu faço, quão difícil se tornou para você?" Ao ouvir as palavras do burro, o cavalo percebeu seu erro em ridicularizar o burro e disse: "Foi um grande erro. Você é ótimo no que faz e eu sou ótimo no que faço. Quando chegar a hora, cada um de nós mostrará no que somos bons." Muito bem. Bora lá. Vamos dar continuidade aqui. Organização e prática da docência no ensino fundamental. Veja que sua prática ela será muito desafiadora. E nós estamos vivendo um período bem interessante da humanidade, depois daquele assassinato do homem negro por um policial branco nos Estados Unidos. A gente passou a ver novamente juventude na rua fazendo reivindicações e revoluções. É interessante que a educação ela é para todos. E a prática pedagógica dentro da sala de aula, ela tem que ter equidade para o atendimento das diferenças. Nós teremos públicos muito distintos e trabalharemos com públicos distintos. De escolas particulares, dentro da mesma escola, alunos de famílias
ditas estruturadas e alunos de famílias ditas não estruturadas. E nós temos que atuar nesse espaço sendo o mais democrático possível, o mais holístico possível, atendendo às diferenças e sabendo claramente que a nossa atuação provoca percepções importantes. Isso tem que ser destacado sempre. Educação e vida têm uma relação, aliás, educação é vida, não é que tem relação com a vida, ela é intrínseca à vida humana. Então, eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje a respeito das janelas do estágio supervisionado, construção do projeto de estágio. E eu vou compartilhar um documento que já está no campo de arquivos e eu pedi para que vocês contactassem durante a manhã e agora nós faremos essa aula mais explicativa, mais dialogada com vocês. Olha aqui, eu vou mostrar o projeto para vocês. Pronto. Vamos começar pela capa, tá bom? Bem simples, bem enxuto, bem direto, como eu gosto que seja e como realmente a prática exige. Menos burocracia e mais ação. O menos é mais. Olha aqui, na capa você coloca o seu nome, lembrando que o nome é em caixa alta, do jeito que está aqui, tá bom? Projeto de estágio supervisionado, anos iniciais do ensino fundamental, coloca a cidade e o estado e a data. Na contracapa nós colocamos do mesmo modo o nome em letras em caixa alta, projeto de estágio supervisionado apresentado às Faculdades Integradas do Ceará, tal, Iguatu 2020. E aqui na justificativa, ela vai ficar padrão para todos, mudando apenas a parte do último parágrafo da justificativa. Porque aqui você vai apresentar, tá vendo esse espaço aqui, ó? Bem como apresenta-se como solução de problemas. O seu estágio, ele terá um tema. Então, é aqui que você vai inicialmente abordar por que você vai trabalhar aquele tema. Se você vai trabalhar a leitura, e aqui você vai justificar por que você fará isso. Porque existe déficit de leitura na escola, porque você trabalhará com o professor titular no sentido de ter uma ação intervensiva e crítica nessa área, etc, tal. Tá certo? Se você vai trabalhar meio ambiente, pontua também que há uma necessidade de se criar novas percepções a respeito do bom uso dos recursos naturais e etc. Você vai fundamentar por aqui. E aí a caracterização da escola. Alguém pode estar perguntando, mas eu não conheço nenhuma escola, eu não tenho como visitar a escola, as escolas estão todas fechadas. Aqui é para quem já vai, para quem já trabalha em alguma escola, tá? E já conhece a estrutura dela. E para quem não trabalha, pelo menos tem uma ideia ou uma vontade de atuar em alguma escola, você vai pontuar genericamente a respeito desta. Pelo menos o nome dela é possível descobrir até na internet, tá bom? Eu quero trabalhar numa escola particular, na escola Frei Damião. Não, eu quero trabalhar numa escola particular, na escola Polos. Eu quero trabalhar numa escola do município. Procura o nome da escola do município e explicita aqui. Nesse parágrafo, vai pontuar sobre o projeto político-pedagógico da escola, que eu tenho certeza que é um documento muito particular, muito sigiloso e de propriedade da escola. Então, quem não é funcionário de nenhuma escola, talvez tenha dificuldade de entrar em contato com esse documento. Então, você já se isenta de escrever a respeito dele. Mas eu coloquei porque tem pessoas que já trabalham nas escolas e tem como fazer isso. Beleza? Aqui são os objetivos. No item 3, você vai trabalhar os objetivos. Veja que o objetivo é o que você almeja, é a intencionalidade. Desde o começo da nossa disciplina, eu venho tratando sobre isso.
A prática pedagógica, ela tem uma característica específica. Nós temos intencionalidades e temos uma certa clareza da implicação das nossas ações. Então, os objetivos, ele tem essa característica, né? Qual é o conteúdo do objetivo? É o que eu vislumbro, é o que eu quero, é o que eu almejo. Então, não adianta enfeitar. É claro que nós vamos dar um caráter científico, é por isso que eu coloquei o exemplo para vocês. Mas no objetivo, você vai explicitar a sua intencionalidade com respeito ao estágio. E claro, como é um estágio, o estágio também ele tem um objetivo específico para você enquanto estagiário. E aqui, no item 4, nós vamos trabalhar a fundamentação teórica. Então, você pode pontuar aqui a LDB, você pode pontuar a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, não é? E etc, etc, que trabalha esta e aquela competência. Você vai fundamentando teoricamente o ensino fundamental. E se você tem uma metodologia específica para trabalhar no ensino fundamental, você pode citar alguns autores. E é o que eu vou ensinar aqui para vocês. Olha, gente, nós podemos usar o Cielo e podemos usar o Google Acadêmico. Como vocês estão iniciando essa parte científica, eu vou colocar para vocês pesquisarem apenas no Google Acadêmico, tá bom? Então você coloca Google Acadêmico e aí você coloca o que você quer pesquisar no Google Acadêmico. Deixa eu sair aqui e entrar no Google mesmo. Só um minutinho, gente. Depois eu entro no Google Acadêmico para aparecer em português. Google Acadêmico. Pronto, tá aqui, ó, Google Acadêmico. Você entra no Google Acadêmico e coloca o que você quer. Teorias do ensino fundamental, por exemplo. Olha aqui uma teoria da aprendizagem significativa de David Usball. Olha só, tem aqui, ó, um texto complementar, né, sobre educação. E nesse texto tem a teoria. Eu até gostei desse texto e inclusive eu salvei para mim. Condições para aprendizagem. Aí, para que você não faça sua prática baseado no que você acha. Então, você escolhe aqui uns 2 ou 3 artigos para ler. Não precisa mais do que isso. Vocês estão iniciando agora. Se quiserem me pedir uma indicação, professor, esse artigo ele é interessante? Você me pergunta no WhatsApp, a gente fica fazendo a interação e o atendimento. Então, assim, é para que nós não façamos o nosso trabalho com base no que nós achamos. Achismo está no campo da opinião. A opinião não pode ser discutida, porque a opinião é opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua e cada um tem a sua. Isso não é científico. A ciência é discutível, a ciência é passiva de análise. Então, o que é científico é para ser discutido. Portanto, se você diz que vai trabalhar desta forma, você vai trabalhar dessa forma com base já numa pesquisa científica específica. Então, a fundamentação teórica do ensino fundamental, você vai pontuar alguns autores que falam sobre aprendizagem, sobre metodologias relacionadas ao ensino fundamental. Bora lá, dando continuidade. Essa parte aqui é a parte do trabalho que você vai ter um tempinho maior para fazer, porque é a parte da fundamentação teórica. Nos procedimentos metodológicos, lembra do tema, né, lá em cima, que você já pontuou,
a respeito do que você vai fazer. Agora, nesse momento, você irá afirmar o modo como você vai desenvolver as suas atividades. Toda a estrutura metodológica. Aqui está um exemplo. Ó. Serão desenvolvidos os seguintes passos metodológicos: levantamento e estudo do material bibliográfico, que é aquela dica que eu passei anteriormente. Você primeiro baixa os arquivos, faz a leitura, faz a análise, olha lá a BNCC, que eu já tenho indicado para vocês, dá uma olhadinha na LDB, que trata do ensino fundamental, alguma coisa do ensino fundamental, escreve uns 3, 4 parágrafos na fundamentação teórica e show de bola! E cada parágrafo tratando de uma coisa específica, daquilo que você quer pontuar. E aí, ó, estruturação do plano de trabalho, que vocês com certeza terão uma sistematização do plano de trabalho. A observação do campo de estágio, que haverá um momento para isso, relatório de conclusão lá no final, a participação do aluno estagiário nas atividades de sala é o recurso metodológico para o cumprimento do plano de estágio. Participação, você vai explicitar como você vai atuar junto com o professor titular. Se quiser enxugar isso aqui, pode enxugar. É como você pretende trabalhar, né, com o professor titular da turma. E por aí vai. E vem para o cronograma. O cronograma é o momento em que você vai colocar a metodologia de forma esmartirizada. O que é a metodologia de forma esmartirizada? A metodologia de forma esmartirizada é a metodologia onde você coloca datas, né? Tem um cronograma de datas. Então, nesse momento, é o momento que você vai colocar um período de tempo. Tem início e tem fim, com hora e tudo mais. Tá bom? De acordo com a metodologia que você explicitou anteriormente. E por fim, você vai explicitar a questão da avaliação, né? A avaliação é o modo como você vai desenvolver a avaliação. Quais são os instrumentos? Você vai usar fichas, você vai usar provinha, você vai explicitar todo o acompanhamento do seu estágio. O acompanhamento com certeza será por meio de fichas. E se você quiser aumentar aqui, dar mais informações a respeito de como será a avaliação, isso será de grande valia, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, gente, nas referências, você vai referenciar o que você usou lá na fundamentação teórica. É aqui que você vai colocar a BNCC, os artigos que você utilizou, todos os livros que você leu, né? E que você, de uma certa forma, utilizou para a construção desse projeto. E aí, gente, a proposta da nossa disciplina não é metodologia da pesquisa, então eu não posso ensinar como referencia. Eu dei logo o exemplo para vocês observarem que começa primeiro pelo nome do autor, tá vendo? Sempre colocando o sobrenome final no começo, todo com letra maiúscula, depois o resto do nome do autor. Aqui, ó, é Demo P. E depois o título do trabalho. No caso aqui, é um livro Educar pela Pesquisa. Depois a cidade, né? A cidade onde o livro foi publicado. O dispositivo pelo qual, no caso aqui é a editora, o livro foi publicado e o ano. O mesmo modo serve para artigos também. E aí vem o nome do autor, se for mais de um,
Até 3 você cita, e se for acima de 3 eu vou ensinar para vocês como que faz. Não se preocupe quanto a isso. Isso aqui é um detalhe para ficar para o final. E vocês receberão a orientação completa. E a luz se multiplica a cada vez que é compartilhada.